bem-vindos. Hoje estamos aqui num cenário novo, não é? Isto quase parece aquele. Havia o Cláudio de Alencastro, não era? Que era o Na Cama Com. Na Cama Com. Isto aqui é. Isto aqui é no Sofá Com. Olha, mas ela ainda anda aí numas novelas, graças a Deus, numas novelas, nos programas de entretenimento e tal. Exato. E nós andamos aqui no nosso podcast. E há de continuar sempre no nosso imaginário juvenil. Completamente. E eu acho que vai ser interessante nós também fazermos isto em copresença. Aliás, vamos procurar fazer a partir de agora sempre em copresença. Aqui, hoje estamos na minha casa, amanhã na casa do Márcio, noutro sítio. Já temos aqui uns recursos tecnológicos que nos vão permitir mobilidade. Bom, portanto, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio. Estamos hoje aqui, sentadinhos aqui no teu sofá. No meu sofá. Portanto, sejam bem-vindos. Muito obrigado. E passo-te a palavra para os dois pontos que nós vamos tratar hoje. Ora, muito bem. Para já, muito obrigado por me receberes no teu sofá e é confortável. Exato. É confortável. E quentinho, por acaso, também. Bom, temos, nestes últimos 30 dias, mais ou menos, tivemos duas coisas chave. Por um lado, uma questão de fenómenos naturais e fenómenos naturalmente feitos pelo homem também, que é o caso do sismo e dos incêndios, que nos leva para uma questão que é a questão da proteção civil. E depois, uma outra questão, se tivermos tempo de abordar, ou começarmos a abordar, porque ela também está a começar a tomar conta do panorama político nacional, que é a questão do orçamento de Estado e da elaboração do próprio. Mas na questão aqui, começando pelo princípio, a questão aqui da proteção civil, vamos começar pelo princípio. Achas que efetivamente, depois de vermos a semana toda noticiária que tivemos depois do sismo e com os incêndios que nós tivemos, comparativamente até, podemos comparar com outros incêndios que tivemos no passado mais recente e mais longínquo também, acho que Portugal está num bom caminho em termos do que diz respeito à proteção civil e da estrutura de suporte que permita prestar auxílio aos cidadãos de uma forma rápida perante uma catástrofe natural ou naturalmente feita pelo homem? Eu acho que nós, nesta questão da proteção civil, e atenção, quando falamos aqui de proteção civil, não estamos a falar necessariamente dos organismos de proteção civil. Aqui eu vou-me referir à proteção civil num todo, e ou seja, nós próprios, a nível micro, como agentes de proteção civil. Eu diria que tendencialmente não. Nós temos equipas de proteção civil, nomeadamente em primeira instância os bombeiros, os próprios comandos de operação de proteção civil que existem, que dão o seu melhor no dia a dia, etc. Mas nestes casos de emergência extrema, como é o caso hora do sismo, hora dos incêndios, acho que estamos bastante aquém no que diz respeito ao restante. E o que é que eu digo ao restante? Começando pelos sismos. Quer dizer, o sismo já teve ali um valor que é significativo, embora aquele seja exponencial. Sendo exponencial, poderia ser muito pior, etc. Não houve danos, pronto. Pode-se descobrir danos agora em algumas edificações, as rachas, os desgastes, etc. Mas não houve aqueles danos de destruição iminente, nem de edificado, nem de vidas humanas. A primeira questão é que nós não estamos preparados, enquanto indivíduos, enquanto organizações. Aquilo foi à noite, ok? A esmagadora maioria das pessoas estava na sua casa. Mas eu arrisco dizer que se fosse durante o dia, numa escola, num hospital, noutro qualquer local de trabalho, quer dizer, e se fosse realmente grave, era dramático. Mesmo nesta escala, vou dizer, numa escola, provavelmente o pânico, etc. E eu falo por mim, quer dizer,
a minha impreparação, eu já fiz simulacros, mas nós não estamos treinados, os cidadãos, e os cidadãos, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, etc., não estão preparados para serem agentes de proteção civil. Proteção de si próprio e dos próximos. Depois, claro que a comunicação social entra, e os especialistas, etc., dizer do tal kit, que eu não tenho esse kit de socorro, pá, que devíamos ter. Por exemplo, eu depois, já durante o dia, eu acordei, na altura não acordei com o sismo, acordei com a Rita ali a abanar-me, mas eu depois, eu depois, completamente, eu depois já depois, pronto, a Luísa já tinha, pá, não fui acordar a Luísa não deu por nada e tal, mas aqui a questão é, o telemóvel e o sistema Android fez aquele aviso, deu os 5.9, que depois na verdade não foi 5.2, foi salvo erro. Mas eu depois estava ali a tomar um canal com a Luísa e não sei o quê, depois estávamos a contar, e depois eu disse, Luísa, temos que ver se aqui se a mesa da sala, pá, cabemos lá os três. Porque aparentemente, eu lembro na altura, quando andava na escola, que era nas ombreiras da porta, nada mais errado. Debaixo da cama eu já sabia que não. O sítio que nos mandam proteger é efetivamente uma mesa forte. Eu tenho uma mesa forte aqui na sala. E eu com a Luísa fomos, olha, vamos lá ver se cabemos. Fomos lá, os dois, esquecemos também não era. Também vimos se bem tinha espaço, mas fomos nós os dois, um bocado daquela coisa a brincar. Fomos para lá. Houve uma coisa que me surpreendeu. A Luísa disse: pai, agarra daqui à perna. A professora disse-me que é proteger a mão com a cabeça e agarrar à perna. Ok, as escolas fazem um simulacro de vez em quando, mas eu pergunto: ok, fazem, pode ser positivo, e nós nos nossos trabalhos, noutras áreas, etc. Eu acho que isto devia de ser trabalhado, a questão dos sismos, de forma mais reiterada. Depois, a questão dos edifícios. Pá, dá para perceber e percebe-se que está na lei, mas depois é cumprido, há fiscalização. É um problema preocupante e gravíssimo. Eu pessoalmente estou na fase da vida que, infelizmente, acredito muito pouco numa série de coisas. Às vezes e acredito muito pouco, às vezes no brilho profissional, ou às vezes o interesse económico sobrepõe-se. As pessoas querem fazer uma casa mais barata, querem fazer uma obra mais barata. Portanto, quando nós chegamos ao ponto que o Tribunal Constitucional, no projeto do novo hospital, novo hospital que vai haver em Lisboa, não estava com os parâmetros de sistema antissísmico que eram obrigatórios, quer dizer, teve que ser o Tribunal de Contas, que supostamente só tinha que fazer a questão do visto. Exatamente, a análise das contas. Exatamente. Foi o Tribunal de Contas que mandou aquilo para trás. Porquê? Porque a sociedade civil, nomeadamente por via de especialistas desta área, alertaram para isso. Portanto, onde é que nós estamos? Quer dizer, estamos no ponto em que podemos desconfiar de tudo. Podemos desconfiar de tudo e isto é um mau princípio para o Estado, para o Estado de Direito, para a confiança nas instituições. Agora, voltando aos incêndios. Pá, não foi tão grave como em 2017, mas felizmente, mas continuamos, procura-se dar a melhor resposta possível, com certeza. Ainda hoje estive a ouvir o Ministro, o Castro Almeida, a falar da questão das compensações. Acho que isto é muito importante também isto, mas o trabalho preventivo ficou por fazer. Quer dizer, o último governo acabou por não. Quer dizer, este ainda não tinha tempo sequer de pegar em nada. Mas de 2007 até agora, quer dizer, os ditos meios. Pá, nós não temos meios, não temos sistema de prevenção do ponto de vista florestal. Está-se a pôr o ónus em cima do. Desta vez o Ciresp funcionou. Pronto, ok, o Ciresp funcionou. Mas aquelas questões, não é uma área de longe que eu domino, não é mesmo, mas a percepção que tenho é que houve falta de meios, e há falta de meios, porque também estamos muito baseados aqui em lógicas dos bombeiros voluntários, quer dizer, é sempre escasso, nós temos que pensar um bocadinho de que maneira é que as nossas equipas de urgência e de proteção civil, etc., combate aos fogos,
até todo o trabalho, e fala do trabalho preventivo, quer dizer, se aquela lei que os proprietários têm que limpar os seus espaços, etc. Epá, as câmaras não conseguem sequer fiscalizar isso. E depois a questão é, mesmo fiscalizando, há certos terrenos que as pessoas não têm hipótese pá, pessoas já mais velhotas, sem capacidade económica, para já, elas próprias já não conseguem, outras sem capacidade económica. Depois isto gera-se um caos. Tem que se arranjar uma solução minimamente equilibrada e minimamente participativa, onde, tudo bem, não tem que ser o Estado a fazer tudo, tem que haver aqui uma corresponsabilização, mas tem que se facilitar um bocadinho mais a coisa. E tem que se sensibilizar. Acho que as pessoas, a lei saiu, mas as pessoas não ficaram minimamente sensibilizadas para que é importante. Porque, olha, sabes, até os municípios em si, se calhar, nem os seus próprios terrenos conseguiram manter, ou conseguem manter, as autarquias no geral. Portanto, nós andamos sempre aqui com os mesmos problemas. E o que se avança é muito pouco. Ou quase nada. E vou já terminar, quer seja nos sismos, quer seja nos fogos, olha, quer seja até na urgência de nascer uma criança, não é? Que ainda agora não lembro que região, foi ali mais para o sul, já é a segunda criança em pouco tempo que a mesma equipa nasce na ambulância. Aqui a questão é que o helicóptero do INEM, os equipamentos, quer dizer, andamos sempre aqui nos arames. E, e eu sei que Portugal, nós somos muito devotos de Nossa Senhora de Fátima, mas nós não podemos só confiar a rezar à Nossa Senhora de Fátima e esperar que o terremoto de 1755 não volte a acontecer e posteriores, mas aquele que foi o que realmente foi historicamente mais marcado, nem esperar que outro tipo de tragédia não aconteça, porque nós vamos ver noutros pontos do globo acontece. E nós estamos numa região sísmica. Nós somos um país, isto não é só Lisboa e o resto é paisagem, nós estamos num país que é um país florestal, não é? Um país de natureza, epá, e nós temos que lidar com isso. Portanto, nós não nos podemos esquecer das nossas características. E acho que estamos sempre a rezar para que nada aconteça. Pá, e rezar não chega. Eu tinha feito aqui umas pequenas notas. A questão dos sismos, sismo barra terremotos, barra incêndios, e qualquer outra catástrofe natural. Eu acho que tem sempre um ponto de vista, mexem muito connosco, seres humanos, porque são eventos que geram caos. Ou seja, são eventos que começam sem aviso prévio, como qualquer outro cataclismo, cheias, mais ou menos ainda vais-te apercebendo que poderás vir a ter uma cheia, mas depois as consequências das cheias tu não consegues controlar. E, portanto, são coisas que geram sempre um evento marcante à qual a mente do ser humano procura sempre antever o que é que vem imediatamente a seguir para se preparar e não consegue se preparar. Portanto, o caos gera mais caos, mais caos, mais caos, e tu vives ali na incerteza durante uma série de segundos, no caso de um sismo, mas depois poderás viver dias e semanas e meses de infortúnio. Mas gera uma outra coisa, que é uma sensação de perca. Portanto, corre-se o sério risco de um sismo de cair da tua casa e perderes a tua vida ou a vida dos teus familiares, perderes os teus pertences, perderes tudo. E de repente, tudo isso gera uma ansiedade tremenda, que nenhum ser humano consegue controlar. O que é engraçado nos sismos, sobretudo naquela semana que se viveu, foi muito bem explorado pela comunicação social. Como sempre, não é? Percebeu-se uma coisa, que o homem de 2024 está tão mal preparado para lidar com o sismo como se estivesse no século XII. Só que como agravante é que o homem do século XII, ou no caso, por exemplo, dos sismos de Lisboa, há 3 sismos bastante grandes. 1755, obviamente, mas o de
1531 e 1356. Qualquer um destes homens que vivesse nesta época, caso tivesse tido o sítio, caso tivesse perdido todos os seus pertences e familiares, ele conseguia continuar a sobreviver. Porque 90% da população a esta época eram agricultores. Fosse por subsistência ou fosse mesmo por motivos mais económicos. Hoje em dia, e nós vimos com o Covid, que se nós hoje, de repente, não tivermos um supermercado aberto onde ir buscar comer, estamos feitos. Completamente. Portanto, eu acho que o homem, hoje em dia, e tocaste bem nessa tecla, eu acho que o homem hoje em dia, e homem com H maiúsculo, está mais mal preparado para lidar com uma catástrofe, sobretudo a Europa Ocidental, está mais mal preparado para lidar com uma catástrofe hoje do que estava há 100 anos atrás. E não são apenas fazer ensaios e outro tipo de formação que podes fazer no âmbito da proteção civil, ao nível das escolas, ao nível das empresas. Isso só não chega. Sim. Porque se tu tiveres efetivamente uma catástrofe, ok, ótimo, tens o sismo, vá para aqui, ótimo, fantástico, até depois. E O que é que segue? a seguir, eu faço o quê? Imagina, estamos aqui na tua casa, temos o sismo, vamos todos ali para baixo da mesa, passa o sismo, o prédio está lá, tem uma derrocada, sai, tens vizinhos feridos, fazes o quê? Estão ali, esvaídos sem sangue e tu ficas a olhar. Provavelmente, grande parte da geração de hoje em dia pega no telemóvel e começa a filmar. Pronto. Ou carrega no Siri. Como parar uma hemorragia? São coisas simples. Sim. E estas competências eu acho que se têm vindo a perder ao longo dos anos. Estamos cada vez mais dependentes de redes de apoio que estão cada vez mais distantes. Não só porque, no caso, por exemplo, dos hospitais, temos vindo a afastar os hospitais cada vez mais dos centros urbanos propriamente ditos, começam a ter cada vez mais gente dependente, portanto, os hospitais têm que crescer, vão crescer em sítios onde têm espaço para construir, que é cada vez mais longe desses mesmos centros urbanos, mas por outro lado, nós estamos cada vez mais dependentes de uma rede que nos vá ajudar e salvar. Isto, no caso dos sismos, é por mais óbvio, se houver vamos ser fracos, se tiveres um 9.9, foi de 1955, supostamente se calcula se terá causado 90 mil vítimas mortais, garantidamente não há rede de apoio que existe que vá salvar, seja o que for. Isso foi bastante dito. Pronto, essa é outra coisa. Depois existe uma coisa, ao nível da construção, que existe uma panaceia das pessoas acharem que uma casa resistente a um sismo é uma casa que quando há um sismo não se mexe. Que é exatamente o oposto. A casa tem que ser suficientemente elástica para acompanhar as ondas e voltar à posição normal. Claro, vai ter sempre danos estruturais, mas este acompanhar da onda permite que a casa consiga suportar o máximo de carga possível sem deterioração. Que é o exemplo, por exemplo, do porquê dos sismos, por exemplo, no caso de Marrocos, ou Turquia, Sim. ou Síria, em que estamos a falar de habitações notavelmente rígidas. Isso, no caso do Médio Oriente, do Iraque e Afeganistão, se perguntares a qualquer soldado americano, vão-te dizer que aquelas paredes aguentam tudo, mas se vier um sismo, achatam. Pois. Porquê? Porque elas não têm elasticidade. Como não têm elasticidade, aquilo faz isto e Cai. desmoronam por completo. E nisso, existe às vezes aqui uma falsa ideia de achar que tem que ser hiper rígidas. Não é o facto. Quanto à fiscalização, concordo inteiramente contigo e assim por baixo. Duvido muito que boa parte dos edifícios, não só
da do Estado, mas os nossos, os quais nós habitamos, eu duvido muito que esses edifícios tenham passado um crivo de deixa lá ver como é que isto está estrutural. Duvido muito. Conheço algumas histórias de alguns equipamentos que foram construídos no tempo da velha senhora, em que efetivamente havia esse trabalho, e era feito pelo NEC à época, que era a quem competia pegar na proposta vencedora e agora vamos testar a ver se isto funciona ou não funciona. Hoje em dia, duvido muito que a coisa seja feita de uma forma muito séria. Acredito que sim, pontes, viadutos, esse género de coisas. Mas outras. Mas a maior parte não da construção tantas. particular, então. Isso é a construção particular, duvido muito. Até porque não faz parte dos planos de pormenor, dos planos de especialidade das casas, precisamente uma abordagem sísmica, o que é que vai acontecer se houver um sismo, qual é que é a zona mais resistente, a zona menos resistente, não existe. E é uma coisa tão simples, e o preparar-nos e defendermos é uma coisa tão simples como grande parte das pessoas, e hoje em dia é obrigatório no Código da Estrada, teres um kit de primeiros socorros dentro do teu carro. A maior parte das coisas que estão do kit de primeiros socorros tem prazo de validade. Eu atrevo-me a dizer que a maior parte dos carros com 5 anos de idade, hoje em dia, 90% do que está no kit já está fora. fora de prazo e ninguém até hoje se deu ao trabalho de verificar se está dentro do prazo. Pois não, olha. Portanto, eu nunca, por exemplo, nunca verifiquei isso. É uma isso. coisa. Nota-se perfeitamente. E depois temos o exagero do outro lado do Atlântico, os preppers, aquelas coisas de andar a armazenar latas e água, e filtros de purificação e preparar-te para um. Então, e há malta que os dos bunkers, não é? Sim. Isto é um nome, são os. Preppers. Não, mas tem outro nome também. São eu do dia estive a ver um documentário também sobre apocalipse zombie e coisas do género, mas a realidade é que mais provavelmente poderás vir a ter que sofrer um fenómeno climatérico ou de outra natureza do que outro tipo de fenómenos que Hollywood muito gosta de vender. Sim, pois, os zombies não. Não, os zombies não. Quanto aos incêndios, efetivamente, duas coisas que tu disseste muito bem. Primeiro, chave de combate aos incêndios é a prevenção. Isso é a primeira coisa. Nós temos uma lei que diz que tens que limpar o teu terreno até o dia 15 de março. Em primeiro lugar, a data está completamente desfasada da realidade. Porque se eu tiver a maior parte dos. Falando aqui da nossa zona, a maior parte dos meses, desde que o decreto de lei entrou em vigor, a maior parte dos dias 15 de março estás a chover. Ou seja, se tu fores limpar o terreno, o que vai acontecer é uma coisa muito simples. Tu cortas e 15 dias depois está igual. Pois, aquilo depois arrebenta tudo. E tu cortas antes do dia 15 e está feito. Depois, à época, eu lembro perfeitamente, toda a gente estava à espera de fiscalização. Os fiscais da Câmara andarem a bater tudo, e proteção civil e por aí fora. Nunca aconteceu. A realidade é esta, nem GNR, nem nada, nunca houve esse tipo de levantamentos. O que cria logo a noção de que eu não preciso fazer isto. Sim, as pessoas relaxam. Depois, há outra coisa. Nós não nos podemos esquecer, e que é muito simples. Nós olharmos para os incêndios, notamos uma coisa. Até à década de 60, no século passado, nós tínhamos vários incêndios, variedíssimos. Aliás, a história dos incêndios em Portugal, eu recomendo vivamente vão à procura dela. Há um trabalho muito bom que foi feito em 2018 sobre isso, em que desde da Carta Real de Dom Afonso V, por causa dos incêndios entre o Douro e o Mondego, que estavam completamente proibidos, porque ardia, era só fogueiras. Claro, para
queimar mato para depois comprar barato para fazer para a atividade pastorícia, ou para ceares, para produzir pão, para comer. Depois, até a década de 60, nós sempre tivemos picos enormes de incêndios em Portugal. É uma abordagem natural, historicamente falando. Agora, desde a década de 60 para cá, nós passámos a ter incêndios cada vez mais violentos. Todos os anos, sistematicamente. Porquê? Porque a partir da década de 80 começaste a mudar a tua floresta. Começaste a massificar o pinheiro e o eucalipto, e começaste a ter duas coisas ao mesmo tempo. Para além disso, foi a fuga do campo para a cidade. Exatamente. Das gerações mais jovens, e a fuga do campo para fora, que era a malta que começou a emigrar para a Europa, uns em busca de melhores condições de vida, outros a fugir à guerra do ultramar. Ou seja, esse fenómeno foi-se agravando durante a década de 70, sobretudo a partir do 25 de abril de 74, e durante os anos 80 e 90 todos nós crescemos a ouvir isso. O campo está cada vez mais vazio e cada vez mais deserto. Ou seja, as pessoas que vivem hoje em dia nas aldeias são pessoas que estão com uma média de idades muito mais alta do que havia de antes, e são pessoas que têm muito menos coisas com que se entreter do que se entretinham de antes. De antes, o homem e a mulher que viviam numa aldeia raramente saíam da aldeia. A vida deles toda estava ali. Passava-se ali. E tivesses tu uma atividade profissional ou não, profissional no sentido de ires trabalhar para fora da aldeia ou não, mas tinhas qualquer coisa teu ali na aldeia. Tinhas gados, tinhas ovelhas, tinhas galinhas, tinhas coelhos, fazias alguma agricultura de subsistência. Ou seja, o perímetro da aldeia era um bocadinho mais extenso que apenas as casas propriamente ditas. E normalmente estendia-se ali para um raio de 2 a 5 hectares à volta das casas. Que era uma zona relativamente limpa. Que era cuidada. Era cuidada, era limpa. Depois quem tinha mais gado e que se dedicava à pastorícia, isto novinos e caprinos, e quem tinha gado mais pesado, mais pesados, ou seja, vacas ou cavalos, normalmente já pastavam numa faixa mais exterior, ou seja, mais ou menos havia ali um círculo de 2, 3 quilómetros à volta das aldeias que estavam relativamente limpos e cuidados. Ou seja, se existisse um incêndio, a probabilidade daquele incêndio rodear casas muito menor. Era muito menor do que hoje. Hoje, cada vez temos mais terreno abandonado, cada vez temos terrenos cada vez mais sujos, cheios de combustível, como os senhores comentadores dos incêndios gostam muito de falar, combustível, combustível, combustível. Mas o que é um facto é real. E isso tem que ser abordado. Essa é a primeira parte. Se essa parte é abordada dando primazia e meios às câmaras municipais e juntas de freguesia de atuar junto das pessoas, portanto, forçando quem pode a fazer e ajudando quem não pode a fazer também, ou outra forma qualquer, mas vai ter que ser encontrado um sistema legal, que lá está, que permite que autarquias possam fiscalizar porque é quem está perto, contrariamente a alguns autarcas que gostam de dizer que o Estado é uma coisa que existe lá em cima. Não, o Estado somos todos nós, vivemos em democracia, e o Estado começa nas juntas de freguesia e acaba no governo. Portanto, os primeiros degraus do Estado, juntas de freguesia e câmaras municipais, vão ter que ter capacidade de poder agir nesse campo para prevenir. Depois, vamos ao outro lado, que é o lado do combate propriamente dito. Quanto ao combate,
há uma coisa. Em primeiro lugar, nós em Portugal temos muitos bombeiros, e grande parte deles voluntários, que com muito esforço vão fazendo a sua atividade, e ainda bem, prestam um papel preponderante na sociedade portuguesa, mas efetivamente nós temos que pensar como é que vamos continuar a ter corpos de bombeiros, se vamos continuar a ter esta filosofia do corpo de bombeiros exclusivamente voluntário e que a parte que é profissional é aquela parte que presta serviço diariamente, condução de ambulâncias, transporte de doentes e por aí fora, ou se vamos efetivamente avançar para um corpo de bombeiros com uma parte operacional profissional que se dedica única e exclusivamente ao combate de incêndios e que está em regime de prontidão 24 sobre 24, 365 dias por ano. Ou se vamos continuar com este modelo híbrido que temos dos grupos que ficam de prevenção nos quartéis e que depois as equipas vão sendo rodadas, como é lógico, o pessoal está de serviço ao quartel, mas não deixa de ter a sua atividade profissional e portanto tem que estar aqui a conjugar. Essa é uma questão. Outra questão é a introdução da figura da GNR em combate a incêndios propriamente ditos e tentar perceber, eu acho que a UESP vinha numa direção, ultimamente não me parece que a UESP esteja a ir na direção que estava a ir, portanto era uma unidade que estava a assumir uma multitude de papéis, ou seja, usando terminologia militar, estava a dotar-se de uma multitude de valências, de capacidades de atuação, que ultimamente não me parece que essa multitude de valências esteja efetivamente em cima do terreno. Parece que estão-se a concentrar mais em ser sapadores projetados, ou seja, são sapadores que são lançados diretamente no incêndio e vão fazendo operações de ataque ao fogo direto, corte de árvores, por aí fora, de forma a direcionar o fogo na direção que se pretende. Não sei se é muito essa a ideia que querem, se não, mas eu acho que aí tem que haver um definir pleno do papel. Depois, introdução, e aqui acho que é uma introdução positiva, os bombeiros não gostam muito disso, aliás, percebeu-se por todas as intervenções do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros portugueses que passava a vida a reclamar com militares metidos nos incêndios e com os responsáveis da proteção civil porque são políticos metidos no meio dos incêndios, e já lá vou. Mas quanto à parte dos militares, há uma coisa que nós temos que entender. Quem tem capacidade para para projetar meios de engenharia rapidamente num incêndio é o Exército. Exato. Não é outro organismo em Portugal. Portanto, das duas, uma. Ou se dá essa capacidade à unidade da GNR e passam eles a ter máquinas de rastro pesadas e têm capacidade de colocá-las rapidamente num qualquer teatro de operações de incêndio e começar a atuar, ou então irá continuar a ser o Exército a fazer isso. Ponto número 1. Ponto número 2. O Exército tinha, até há uns anos atrás, ela depois foi praticamente desmantelada porque eles terminaram os contratos, o tempo de contrato, mas a grande maioria deles transitaram depois para a GNR, que era o equivalente à unidade de emergência militar espanhola, que veio para cá. No Exército tinha uma unidade similar, no total englobava cerca de 500 homens, precisamente para este tipo de situações. Portanto, rapidamente são colocados no terreno e assumem a linha que for necessária. Portanto, se é para estar a fazer desbaste de árvores, limpeza de abertura de corta-fogos e por aí fora,
são completamente dedicados a isso. Se é para fazer apoio, fazem apoio. Se é para fazer patrulhamento, fazem patrulhamento, por causa dos reincendimentos e de ateamento de fogos mais à frente. Portanto, eles tinham essa capacidade, atualmente não sei como é que isso está. Um outro argumento acerca do Exército e das Forças Armadas no geral. Bom, pois não gosto muito, mas nós temos que olhar um bocadinho para os exemplos que funcionam bem. Os Canadá espanhóis que cá chegaram podem eventualmente até não ser pertença do governo de Espanha. Podem estar em leasing, tal e qual como Sim, mas... todos nós. Mas as equipas dos pilotos são da Força Aérea Espanhola. Pois. Não são contratados. Não são privados que são contratados para estar lá a apagar um incêndio. Não, são pilotos, navegadores, operadores de rádio, operadores de resto de equipamento, são da Força Aérea Espanhola. Recebem treino, formação e mantêm um grau de operacionalidade durante o ano inteiro. E isso, eu acho que nós temos que entender que se calhar temos que passar um bocadinho por aí. Acho que é um bocado inevitável. É perceber que a Força Aérea Portuguesa não pode apenas dedicar-se, e aliás, a introdução do controle de fogos por drones ou por helicóptero, que a Força Aérea assumiu esse papel, e neste momento os aviões com as descargas de águas, nota-se que se está a fazer descargas muito mais bem direcionadas do que eram antes. Pois. Porquê? Porque, e isto é uma velha máxima do Exército, experimenta ter uma unidade no terreno a direcionar, a falar com um avião, a direcionar fogos. E garantidamente, das duas uma, ou o piloto do avião é muito bom e ele sabe onde é que tem que largar, ou ele vai largar o fogo 1 km à tua frente se fores tu a dar indicações. Ao passo que se tu tiveres um controlador aéreo ao teu lado, inserido nessa unidade, a de falar ele diretamente com o avião, o fogo cai no sítio certo. Pois, há ali uma precisão. Porque eles sabem falar uma linguagem completamente diferente, que é a linguagem que os pilotos sabem. Precisam de ouvir. Porque eu posso estar a dizer mais para a esquerda, mas quantos graus? Qual esquerda? Qual esquerda? A tua, a minha, quantos graus? Qual é a posição? Norte, sul, oeste? Ou seja, todos estes términos. Eu não quero com isto dizer que não haja bombeiros que não saibam fazer isto. Não, com certeza. Certamente que há e sabem fazer muito bem. Agora, podemos, se todos colaborarmos e cada um trouxer a sua valência lá para dentro, eu acho que todos podemos funcionar muito melhor e combater um incêndio muito melhor e de uma forma muito mais rápida. E aqui digo, para mim é um dos problemas que existe em Portugal, que é cada um só se preocupa com o seu quintalinho. Pois, o problema é esse, não há uma perspectiva, global. Pronto. Depois, efetivamente, existem os responsáveis da Proteção Civil, que é um cargo de nomeação política, e em muitos conselhos, efetivamente, se calhar as pessoas que estão nomeadas são pessoas que não percebem muito de Proteção Civil. Como é lógico, podem ter muita vontade, mas se calhar vão causar mais barafunda do que outra coisa. Pois. Agora, tirando essa parte, efetivamente, só aqui uma nota, em relação aos apoios, são extremamente preciosos, mas há uma coisa que não deixa de ser engraçada, é que sistematicamente, quando algum membro de um governo anuncia milhões por causa de incêndios, aquilo aumenta 10% os fogos. Pois. E, portanto, eu acho que nós temos que olhar um bocadinho e adotar uma postura um bocadinho diferente de oravante, que é a postura de preocupação, olhando um pouco para aquilo que um senhor chamado Sebastião José de Carvalho de Melo disse em 1755, supostamente, por causa do terremoto, que era primeiro ajuda-se os vivos, depois enterra-se os mortos e depois reconstrói-se. Aqui é a mesma coisa, primeiro apaga-se o incêndio, protege-se as vidas, protege-se os bens, depois no fim
faz-se as contas e paga-se o que se tiver que pagar e ajuda-se quem se tiver que ajudar. Andar a anunciar milhões quando ainda não se apagou um incêndio. Pois, pode ter sido um bocadinho extemporâneo. Eu percebo, para sossegar o público, para sossegar as pessoas que ficaram sem as suas casas, eu percebo isso tudo, mas nós temos que entender que o atear de um incêndio é um ato criminoso e fazer uma coisa destas é a mesma coisa que estar a atiçar ainda mais o incendiário para ele ir acender ainda mais fogo. Não, e se me permites, há aqui uma questão que eu também ouvi. Havia um comentador e que comentou muito bem. A gente não se pode esquecer, e nós temos um bocado a mania de os seguros só quando são obrigatórios. Sim, não, os seguros têm que ser. Não, os seguros são um instrumento. São um instrumento para. Porque as pessoas tentam sempre fazer pelo mínimo ou não fazer porque pá, vou estar agora a gastar dinheiro e tal. Sempre à espera que depois há um grande seguro que é o Estado. Bom. Há quanto há. Portanto, os seguros são uma forma de proteção. Eles existem para alguma coisa. Devem ser feitos. Pronto, estamos naquele regime de, os cidadãos têm que ser todos obrigados a tudo. É como a história do voto obrigatório, não é? Sim. No Brasil é obrigatório. Sim, no Brasil é obrigatório. No nosso caso não é. Graças não é? Epá, eu acho que as pessoas têm que tendencialmente ter o seu espaço de liberdade e o seu espaço de responsabilidade. E aqui, na prevenção do risco e da emergência e da catástrofe, os seguros estão cá para isso. E eu acho que é um bocadinho cultural português. Não ter seguro. Não, ou se tiver é porque teve mesmo que ser, ou não sei o quê. Não é? E estas questões são muito pertinentes. Falta muita educação ao nosso povo. Porque pensa-se, eu já estou como a ministra, o nosso povo que se portou tão bem. Coitada, teve ali uma saída. Ela não é às vezes boa assim comunicar. Mas o nosso povo, a nossa população. Mas até está a trabalhar. Não, isso está. Temos aqui um problema. Que é este problema de. Isto depois vai se envolver com uma série de outras coisas. Que é. A malta tenta sempre pagar o mínimo. Porque também ganha mal, é? Mas pagar o mínimo. Agora tocaste numa questão-chave. Escapar e tal, não sei o quê. Mas depois também é muito cultural. Se o meu vizinho não faz, o que é que eu tenho que fazer? Exatamente. Estás a perceber? Às vezes também é um bocado isso. Quando as pessoas não têm condições, nós percebemos, etc. Não dá para fazer um tão bom, faz-se um menor. Isto é como eu, não posso andar com o carro XPTO, ando com o Z. Não interessa. Cada um, e o carro tem que ter seguro, tem que. Sim. Isto para garantir, isto não exclui depois o papel do Estado. Mas se calhar, se quem podia ter seguro tivesse. Eu aqui não estou a falar especificamente do incêndio. Pode ser um incêndio, pode ser um terremoto, pode ser uma cheia, pode ser o que for. Pode ser até apenas e tão somente uma coisa tão simples que é como tu tens um curto-circuito em casa. Exatamente. Porque as coisas acontecem, mas não é essa cultura, não há a cultura da prevenção, não é essa cultura. E só para terminar aqui esta minha intervenção, que eu depois aproveitei e disse foi-se a tua, todos nós somos agentes de proteção civil. Os cidadãos, mas também, como disseste bem, o Exército, a GNR, que tem uma área de ambiente, que é o CERN, etc., dotar mais. E eu lembro que eu tinha o pai de um amigo meu, os guardas florestais, os vigilantes da floresta. Quer dizer, como é que é? Essas situações, como é que se planeia a floresta sem a conhecer? Não é? É impossível. E essas pessoas conheciam a floresta. Não é? Não estou a dizer que tinham que ser eles que tinham que estar lá a fazer limpeza. E até tinhas outra coisa. Tu tinhas, até 2007, tiveste um conjunto de profissionais que trabalhavam nas delegações regionais da DRAP, da Direção Regional de Agricultura e Pesca, que em 2007 foram reformados, passaram todos para 4 estudantes
da função pública, e eram as pessoas que conheciam os proprietários agroflorestais, conheciam o microagricultor, o pequeno agricultor, o médio agricultor, o grande agricultor, conheciam toda a gente. Sabiam orientar os fundos, sabiam direcionar as pessoas de, olha, isto não está bem, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Tirarmos essas pessoas do seu lugar e, de repente, claro, obviamente houve logo um custo, não é? À época perdemos 100 milhões de euros para a vinha em fundos, a fundo perdido, só por causa disso. Mas, mais do que isso, perdemos capacidade de intervenção dentro do campo. Sim, também acho. Perdeu-se. E o que é um facto é que hoje o agricultor, o produtor agropecuário, o produtor agroflorestal está muito menos acompanhado pelo Estado e está muito mais acompanhado apenas por empresas ou associações ou cooperativas dentro do seu segmento apenas, que capacidade fiscalizadora não tem. E às vezes, a gente fala em fiscalização, as pessoas que nos estão a ouvir, que nos ouçam, é uma fiscalização que não é punitiva. Não tem que ser. Quer dizer, quando tiver que ser punitiva, que seja, mas é uma fiscalização de acompanhamento. Mas a fiscalização punitiva, tu não precisas que seja feita. Porque isso Pode ser feita como fazem agora, de gabinete, quase. Isso já é feito. Vais ao Google Maps. Google Maps, avião. Exato. Isso já é feito. Isso Não. o IFAP está lá para fazer. O IFAP está lá. Agora, aquele conhecimento do terreno. Estar lá no terreno, acompanhar o projeto. Por exemplo, um projeto agroflorestal que tenha acesso a candidatura de fundos europeus tem uma obrigatoriedade. Por exemplo, durante 3 anos não pode haver intervenções de solo onde as árvores são plantadas. Ou seja, eu durante 3 anos não posso meter uma máquina agrícola lá dentro para cortar mato. Então o que é que existe atualmente? As árvores vão crescendo, conjuntamente vai crescendo o mato. Ok, e depois isso é um bocadinho bom para o relógio, não é? Exato. Ora, se existisse acompanhamento, eu se calhar poderia ter funcionários do Ministério da Agricultura a dizer, olha, muito bem, existe este senhor, portanto, no primeiro ano não vamos cá deixar entrar nada, espécie nenhuma, ok, mas ao segundo ano as árvores já estão com alguma altitude, já estão um bocadinho grandes, ok, vamos pôr a rede à volta e vamos pôr aqui um rebanho. Exato. De ovelhas. É o conhecimento. Ok, vamos pôr aqui o rebanho de ovelhas. Já limpa o mato. Não é uma operação de solo, mas já me reduz o mato e até fertiliza um pouco o solo. As árvores até vão agradecer. Exatamente. Aquele empurrãozinho. É uma intervenção ecológica. Ora, o que é que acontece? A União Europeia diz, não pode haver intervenções de solo. Ok, não há intervenções de solo, então eu não vou fazer nada. Pois, epá, isso, as coisas só... Porque se te passarem de avião e te virem lá com um trator... Talhada. É. As coisas só de gabinete e no papel... Não. Depois dão nisto. É porque depois só se atua em emergência extrema. Não, depois a emergência extrema atuas a apagar incêndios descontrolados, em que tens perca de vidas, Pois, esse é o grande problema. percas de bens materiais, o custo. Quer dizer, eu gostava sinceramente que fizesse um bocadinho a conta do que é que custaria ao Estado fazer uma boa campanha de prevenção versus o que é que custa efetivamente todas estas despesas pós-incêndio. Completamente. Não, da operação e o pós. Tudo isso dava provavelmente para pagar recursos humanos, programas de incentivos, tudo. É como a questão da saúde, da tua área, neste caso estou na saúde animal, mas é igual na saúde humana, que é a profilaxia. Não é? Nós estamos aqui a tratar, como é que é? Estamos a tratar, a saúde da doença, como é que é? Ou estamos a tratar
A doença, estamos a tratar a saúde. Exatamente. Não é? Política da doença ou política da saúde? Nós cá em Portugal, por exemplo, atualmente, nós temos um campo da profilaxia animal, nós temos uma série de programas de vacinação e há uma série de agricultores, mas que um dia, depois, se quiseres, podes perder um bocadinho de tempo a falar sobre isso, estão muito chateados por causa que pagam a taxa circa e não querem continuar a pagar a taxa circa porque pagam a taxa circa e depois têm que pagar as vacinas e os desparasitantes e têm que pagar tudo e têm que pagar ao veterinário e têm que fazer assim, têm que fazer assim. Se quiseres um dia podemos perder tempo. Mas um dia, depois, quando falta animal, falta saúde ao animal e não sei o quê, depois a despesa que isso é para depois poder salvar os animais, não é? Despesa e outra coisa, que é quando nós falamos em animais de produção e em doenças que estão abrangidas por programas de erradicação ou programas de combate à doença. Pois, as multas. Não, existe uma coisa é uma figura que se chama que são os abates sanitários. E depois lá vai. Depois aí queixam-se. É. Isso aí é muito mais barato pagar as vacinas e os desparasitantes. A prevenção sai muito mais barata do que perder o teu efetivo todo porque há um animal que dá positivo porque tu foste um bocadinho desleixado lá atrás. Lá está. Saúde humana, saúde animal, no fundo, saúde ambiental. Portanto, isto é tudo a saúde da nossa natureza. Se nós prevenirmos na saúde da nossa natureza, sim, é muito melhor do que. Quer dizer, acho que falámos. A prevenção é melhorar. Nós falámos nisto há 2 episódios atrás, acho que usei esta expressão. Ao menos que a gente cometa novos erros. Exato, cometer novos erros. Ao menos exatamente. Problemas novos. Agora andamos sempre aqui nos mesmos. Bem, mas enfim. Se calhar vamos aqui para o segundo ponto que tu lançaste, não é? E por falar em problemas novos. E o Orçamento de Estado? E o Orçamento de Estado? Problemas novos, olha, eu vou dizer qual é que era a novidade que eu gostava. Qual? Era que existisse bom senso. Mas isso é uma coisa que não existe. Que eu não vejo há uma série de anos, pá. Não. Para cá. Como diz um amigo meu, e com toda a razão, que lá está, não vou identificar, obviamente, costuma dizer uma frase com muita razão, que eu só gostava que aparecesse um adulto responsável. Exato, um adulto responsável na sala. Um adulto responsável, por favor. Parece um bando de crianças. Eu acho que a certa altura podem existir alguns movimentos políticos que decorrem de forma natural de afirmação. Mas depois começa-se. Eu acho que já há uma certa troca de galhardetes que depois a comunicação social. E essa troca de galhardetes até para algumas pessoas pode parecer simples, para outras pode parecer mais complicada. Eu chateio-me é depois a comunicação social amplifica aquilo, faz daquilo um soundbite e depois a seguir os próprios partidos, leia-se Partido do Governo e o principal partido da oposição, o PS, depois também vão atrás daquilo. Depois embarcam, fazem comunicados e depois vem o Primeiro-Ministro dizer não era isso que eu queria dizer, eu queria, ou reitero, ou não sei o quê. Calma, menos. As pessoas, quanto mais confusão veem, pior. As pessoas entram no descrédito. Quer de um lado, eu sei que são eles que estão nas 4 linhas, neste caso. Vamos falar. Estão no retângulo de jogo, são eles. E nós, na bancada, simpatizantes, militantes, autarcas, estamos um bocadinho mais distantes. Mas atenção, as pessoas estão mais. Olha, vou-te falar do João Leão, que foi o Ministro das Finanças. Nem é uma das pessoas dentro do Partido Socialista que tem uma voz mais ativa ou não, mas peguei nele porque eu o ouvi ontem. Mas é a voz dele e a voz de outros que estão já fora das 4 linhas e que dizem. E ouvi também o Santana Lopes. Estas duas figuras a dizerem: espero que arranjem um ponto de encontro. O nosso país precisa de um ponto de encontro. Sim. Nós precisamos de. Agora, tem que haver cedências significativas em algumas coisas. Umas do lado do Governo, outras do lado do PS, e quem diz PS e ele e quem mais queira conversar, mas aqui pondo a responsabilidade do PS, tem que haver. Porquê? E atenção, e uma coisa, e aqui quem me ouvir se calhar pode achar estranho,
o PS tem que perceber que não foi o partido mais votado, por um lado. Portanto, e o Pedro Nuno Santos também disse de alguma maneira, e bem, que o ONU está sempre do lado neste caso da AD. Agora, eu sei que há certas pessoas também que querem, ou seja, as pessoas cá do PS, PSD se calhar não, ou se calhar também sim, e do Chega de certeza, querem é que isto nada aconteça do ponto de vista de chegar-se aqui a um ponto de viabilização. Para quê? Para haver eleições. Obviamente. Mas acho que as pessoas de bom senso, as pessoas de bom senso no geral, querem tudo menos eleições. Quer dizer, não é bom para ninguém, meu. Não é bom para ninguém. Repara, uma série de conquistas que houve agora do ponto de vista social, socioprofissional. Vai tudo para o canto. Não, e não é só isso. Um partido como o PS não se revê nelas. Espera aí. Este governo tem tido políticas sociais e socioeconómicas que eu acho que estão ao centro. Que estão a ser coerentes. Epá, na minha ótica. Coisas que são pontos de convergência com o próprio Partido Socialista. Exatamente. Agora, eu acho que estão a fazer isto e que vão fazer também uma coisa importante, que é uma coisa que temos que olhar, que é a questão de alavancar economicamente o país. É fundamental. Ou olhar para a questão da economia. Mas o que foi feito até agora tem aqui uma dimensão social, socioprofissional bastante grande. Sim, sim. Não podemos negar. Isto não é. Pronto, isto só me vincula a mim. Mas isto não é suficiente para nós darmos aqui darmos de. Deveria ser, mas infelizmente não. Mas não, porque eu acho que algumas pessoas querem que haja eleições. Querem o poder pelo poder. Exatamente. Estão lá vocês agora, mas nós é que devíamos estar lá. Pá, e não é por aí. O país está à frente É assim, depois, provavelmente vai haver certas matérias, se calhar no segundo ano de mandato, que se calhar que as coisas vão se distanciar mais. Mas no que foi conseguido até agora. E há uma coisa. Mas isto é só a minha opinião. Vincula-me só a mim. Exato, é pessoal e não transmissível. Exatamente. Agora, epá, eu sinceramente, a questão do Orçamento de Estado, como tenho visto nos últimos anos, em primeiro lugar, a negociação do Orçamento de Estado não começa agora, começa em maio ou junho. Certo. Portanto, no caso deste governo, acredito que tenha começado um bocadinho mais tarde. Em maio talvez tudo tomar posse. E a seguir logo em eleições europeias e depois acredito que a partir de junho tivesse efetivamente começado a construir as pontes necessárias para começar a construir o Orçamento de Estado, sobretudo na sua forma geral. As especialidades é diferente. Agora, aquilo que acontece normalmente, e tem vindo a acontecer nos últimos anos, é que eu acho, e está a acontecer outra vez, não pode existir. Eu não posso ter um governo a fazer um orçamento, e não interessa qual é o governo. Sim, sim. A fazer o orçamento e tem, no mesmo dia, o presidente do maior partido da oposição a mandar bitadas. A fazer chantagem. Sim, é um exercício de chantagem. Não é bitites, é chantagem. O segundo maior partido da oposição a fazer chantagem. O terceiro a fazer chantagem. O quarto a fazer chantagem. O que só tem um deputado a fazer chantagem. E depois, ao mesmo tempo, tem um Presidente da República a ameaçar. Eu não cheguei a essa. Olha, se vocês não se entenderem, há uma crise. Pois, esquece. Nós não podemos continuar. E depois, vamos aos noticiários, comentadores a anunciar crise. Vamos para os comentadores a anunciar crise. E parece que Portugal, quando entra num orçamento de Estado, anda sempre com um pré-aviso de crise. Não é pré-aviso de greve, não é pré-aviso. É pré-aviso de crise.
Epá, é que até com o governo anterior, que tinha uma maioria absoluta, não houve orçamento nenhum que o professor Marcelo não dissesse que a oposição vota no orçamento ou há uma crise. Ah pá, tu mas quer dizer, tu era um partido com uma maioria absoluta, é preciso estar com este discurso. Pois, E devia estar a apelar era ao contrário, apelar o bom senso do governo, de ouvir a oposição, de acolher algumas propostas da oposição para fomentar o diálogo. Não, este discurso quase extremista, quase pirómano, quase de pois, eu pois. tenho aqui um barril de gasolina, tenho fósforo, olha que eu acendo. Vejam lá, vejam lá. Vejam lá que eu acendo, vejam lá que vem mais uma crise, olha que vem mais uma crise. E andamos nisto. Isto não fomenta nada de bom. Pois não. Isto não cria estabilidade económica, isto não cria uma sensação de, junto de nós, cidadãos, de que efetivamente isto economicamente está a andar para a frente. E até vais começar a ter medidas agora que vão deixar um pouco mais de dinheiro na carteira. As novas tabelas de IRS vão entrar, pronto, já vão começar aqui a fazer alguns efeitos. Estás a ter efeitos retroativos no caso dos professores. Mas é questão do clima da confiança, não é? Quer dizer, Isso gera economia, não é? tu estás a recuperar capacidade financeira que a foste perdendo desde os PECs Exato. e estás a começar a recuperar um largo setor da sociedade portuguesa que durante os últimos anos se queixava que não tinha essa capacidade, está a começar a recuperá-la e depois estamos ao mesmo tempo a dizer vem uma crise. Vem uma crise. Não, mas Olha, vem uma crise. aí, Epá, isto não pode continuar. aí eu acho que realmente o Sr. Presidente da República e o líder do Chega, aí são exemplos. Sim. O Pedro Nuno e o Luís Montenegro só têm ali um problema ainda. É que eles ainda não acertaram ali a comunicação. Acho que ali o número do WhatsApp, os contactos, eles ainda não acertaram. Bem, o Pedro Nuno e o WhatsApp levam-nos para outras Exato, coisas. exato. Eu não sei se o Pedro Nuno neste momento tem interesse muito em utilizar o WhatsApp. Não. Vai aquilo parar a CMT. Não, mas eu acho que funcionava melhor eles mandarem um áudio do WhatsApp um para o outro e dizer assim: olha, Como dois quando é que estás disponível? Não, porque sabes o que é que eu te digo? Eu acho que aqui há uma certa troca de galhardetes que depois passa um bocadinho o razoável e depois é o que tu dizes. Cai na cena da chantagem. Cai no ridículo e parece chantagem. Quando ele podia só dizer, e muito bem, na linha do nosso programa eleitoral, há um conjunto de propostas que são fundamentais e que nós esperamos poder conversar e mediar no momento da negociação. E é isso. E é só isso. Ele pode dizer que é importante a medida A ou B e que é essa que vai levar. Não tem que andar a esconder as medidas. Aliás, estava no programa eleitoral. Há umas, ele sabe que não pode levar todas, porque o programa não é o programa dele, Exato. mas ele vai tentar levar as que ele considera mais importantes para conseguir influenciar e incluir, etc. E chegar ali a um ponto intermédio, possivelmente. Mas não, depois a coisa vai para a frente, vai para trás e reúnam-se e não se reúnem Não, e depois depois cria-se aqui. E depois há aqui cria-se aí ruído, como estavas a dizer. E eu percebo no caso do Pedro Nuno Santos e do Luís Montenegro que não queiram dar a ideia que. Eles não querem aparecer de mãos dadas. Dialogam, até porque existe depois um senhor que está do outro lado. Vai logo apanhar isso. Vai logo a correr, gritar que veio o Bloco Central. E eles são todos iguais e não sei o quê. Mas, no entanto, foi o primeiro a vir a terreno fazer negociações do Orçamento de Estado de granada na mão. Exato. Que é, ou tu aceitas aquilo que eu quero, ou eu explodo esta porcaria. Agora, que granadas? Bom, vamos a um referendo da imigração. Sobre imigração. Bom, quem vai propor isto é claramente alguém que insiste em querer vender a banha da cobra. Sim. A questão prioritária em Portugal não é a imigração. A questão prioritária em Portugal, se permite, em termos reais e a sério, é que nós ganhamos mal.
Sim, passámos por isso há bocadinho. Ponto. É. Baixos salários. E enquanto continuarmos com baixos salários e salários que estão pouco acima do custo de vida, epá, nós vamos andar aqui aflitos para pagar contas, a casa, a escola dos miúdos, o combustível para o carro, o gás, a luz, telemóveis. A realidade é esta. E associado a isso temos um grande produtividade. Trabalhamos muito, produzimos pouco. Muito do ponto de vista de tempo. Sim, sim. Para o tempo que trabalhamos, a produtividade. Essa é a primeira questão. É a questão real de vencimento efetivo. Enquanto essa questão não for abordada, o resto é irrelevante. Depois, vem com a conversa de retirar os subsídios aos imigrantes. Bom, claramente nunca percebeu que quem mais subsídios recebe em Portugal são cidadãos portugueses. Não são os imigrantes. Até porque aos imigrantes não lhes interessa estar a receber subsídios. Os imigrantes o que interessa é receber para mandar para casa deles, para a família, ou o que seja, ou para constituir alguma coisa cá, porque querem ter alguma solidez e algum equilíbrio financeiro. Portanto, a eles não lhes interessa subsídios. Para eles, se estiverem a receber subsídios, é um mau negócio. É um mau negócio. Portanto, existem alguns exemplos, certamente, que existem. Mas quer dizer, quem mais recebe subsídios são cidadãos nacionais, não são imigrantes. E depois, havia aqui, e depois tinha uma outra questão também que meteu, quer dizer, que foi o primeiro a vir logo fazer ameaças e por aí fora. Quer dizer, também não contribui em nada para um clima de construção. É o para o caos. É o caos. Quando qualquer um deles, dos outros, dos outros partidos pequenos, ainda mais contribuem para o caos, são ameaças e condicionalismos. A realidade é que terá que ser o PPD-PSD, terá que ser o Partido Socialista a entender-se referente no que diz respeito ao Orçamento de Estado, na sua generalidade. Pois, na Claro. especialidade, são regras diferentes e são objetivos diferentes. Mas no âmbito da generalidade, são estes dois partidos que vão ter que se entender. Não, e para agora e para o futuro do país. Futuro. Ou seja, quando digo o futuro do país, é independentemente de quem governe, há certas áreas fundamentais do desenvolvimento do país. Sim. Se estes dois partidos não se entenderem, claro que com outros que queiram depois, se quiserem alinhar em algumas áreas, eu olho muito para os partidos novos, tipo o Iniciativa Liberal e o Livre, um no espectro da direita e um no espectro da esquerda, que acho que são partidos que terão capacidade, embora de vez em quando rosnem um bocadinho. A Iniciativa Liberal ultimamente tem ressonado muito com a questão fiscal. Pronto. Quando estamos a falar do partido que defendia um modelo de IRS de 2 escalões apenas. Pois, por isso, às vezes, mas pronto, às vezes depende das lideranças. Mas olha, vou-te Seja, falar do Livre. Era o mais prejudicial para os cidadãos. Exato. É o modelo deles do que o outro. É um modelo completamente injusto. Ia dizer do Livre que eu lembro-me quando o Rui Tavares, o próprio, disse, e bem, disse que o PSD, foi logo no início, eu acho que até foi em campanha, se a AD ganhasse, que teriam sempre abertos a conversar. A dialogar com a direita, não sei. Espera aí. Ele depois veio logo. Sim. Ele foi obrigado a corrigir, a ter que fazer um bocadinho mais atrás. Qual é que era a perspectiva dele? A perspectiva dele é não ostracizar ninguém, depende da proposta que lá esteja. Porque muitas das vezes, nós sabemos que o partido ganha com um programa eleitoral, mas o programa de governo é um programa de governo que pode ter aquela matriz, mas que tem a capacidade, que terá a capacidade de acolher outras políticas. Exato. O objetivo é esse. E a governação é uma coisa que se faz muitas vezes mês a mês. Exatamente. Ou seja, agora, a situação rejeitar à partida, o que está à espera. porque no interior do partido, logo à partida, Sim.
nem se pode falar. Nem se Não. pode falar, quer dizer, Mas isso- no isso é- espectro da democracia podemos sempre falar. Mas eu acho que ele, e voltando à questão também da iniciativa liberal, dependendo da liderança, eu acho que tendencialmente são partidos que é possível trazer propostas boas para a execução. Agora, no caso da iniciativa liberal, eu não sei se a iniciativa liberal neste momento está interessada Nisso. nisso. Até por causa da sua sobrevivência política. Sim. Achas? Ok, pois. Não sei. Não sei até que ponto. Não sei até que ponto. E há uma coisa que é uma coisa engraçada. A iniciativa liberal dá-me a ideia, neste momento, de ser quase um partido bipolar. E vou explicar porquê. Porque durante as europeias, com o Cotrim, as intervenções do Rui Rocha referentes à matéria governativa foram sempre pautadas por uma certa serenidade, parecia quase. Não, e até se falava em haver Estava tudo colaboração. bem, e que vamos dialogando e por aí fora. A partir do momento que tu passaste as eleições europeias, Cotrim seguiu para Bruxelas e de repente as intervenções do Rui Costa têm vindo a crescer Tom. de tom e não no sentido de colaborar, não no sentido de querer construir uma opção sólida. E fazer valer algumas propostas. Não, é mais de chantagem e de pressão direta. Portanto, não me parece que a iniciativa liberal esteja tão interessada nisso. Não é à toa que já saíram indivíduos, que há outros já a chegarem-se à frente, Exatamente. porque aquilo não está bem ali Não, alinhado. e, portanto, houve ali um virar de direção que não me parece que seja muito saudável. Muito construtivo. Muito construtivo. Não é Pois. nada construtivo. E pronto, mas é assim, agora vamos aguardar. Pois, é assim, eu acho que o país não está em condições, nem as pessoas estão para aí viradas. Este resultado eleitoral foi a expressão de que as pessoas quiseram dizer: Sim, epá, entenda-se. ora aí está, amigos, façam a vossa parte. Conversem uns com os outros. Façam a vossa parte. Portanto, se a malta vai, e nomeadamente com a chancela do Sr. Presidente da República, se vai criar aqui outro molho de brócolis, estamos bem lixados. Portanto, eu espero que haja Eu espero que haja bom senso, razoabilidade. E que na próxima edição de Contraponto possamos estar todos aqui os dois a elogiar toda a gente pela enorme capacidade de dialogar. Sim, não precisa ser uma enorme capacidade, é só serem normais. É só. É ter. Mas pronto, vamos dizer que é enorme. Exato. Que é para parecer. Não, pelo menos reconhecer. Exato. E é isso. E acho que por hoje, não é? Por hoje acho que já. Por hoje ficamos. Até o nosso próximo episódio. E grande abraço. Grande abraço.